Meu nome é Iveson Dankser e esse aqui é o canal Eve Dankser. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, curta, comenta e compartilha, porque é uma história muito boa. Hoje eu vou contar a minha experiência de trabalhar no presídio, cara. Eu trabalhei no presídio. Era um presídio e também era um manicômio judiciário, ou seja, presos que tinham matado 20, 25 pessoas ficavam lá também, porque era uma espécie de seguro, onde outros presos não vinham para lá para fazer alguma coisa com eles, entendeu? Então eram presos psicopatas que precisavam ser medicados gradativamente todo dia. Então a gente que medicava esses presos, né, dava aquele sossega-leão básico. Pra quem não sabe, eu sou enfermeiro, não atuo na área, porém sou enfermeiro. E eu tava no estágio, eu tava no quarto período, eu acho. Mó moleque, sem saber de nada na vida. Minha primeira atividade profissional remunerada é R$ 527, que eu só ganhei duas vezes. Inclusive, a Secretaria de Justiça ainda está me devendo uma indenização e não me pagou até hoje. Espero que eles se enfiem no lugar muito top. Então, galera, se você não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilha, porque é uma história muito boa. Eu sei que eu estava sumido, passei duas semanas longe do meu canal, mas se você não é meu seguidor no Instagram, é Eve Dankser, eu vou pôr aqui embaixo. Eu estava viajando, fiz uma pequena viagem, passei uma semana fora e agora que eu voltei para casa ontem, agora eu tô mais relax para gravar os meus vídeos. E agora começou com esse bem um pé na sua boca, hein? Gente, o seguinte foi esse, era o ano de 2014 e eu tava na minha casa de boa, recebo um SMS. Quem vê SMS hoje em dia? Ninguém. Mas em 2014 a gente via, porque era o nosso WhatsApp, para quem não tinha um celular top ainda. O meu celular não era top ou era top, não lembro. Mas foi no WhatsApp que chegou, no SMS que me chegou um convite para um processo seletivo. Quem vê mensagem de texto? Eu acho que até naquele tempo ninguém via, eu vi por ver mesmo. E estava lá um processo seletivo de um núcleo de estágios, no qual eu falei que teria interesse, e eu fui para essa entrevista. A entrevista era na Secretaria de Justiça de um estado que eu já morei. Eu já morei em muitos lugares. Eu já morei em São Paulo, já morei em Indaiatuba, Campinas duas vezes, Brasília, Manaus, Pernambuco. Passei tempos em Roraima também, em Boa Vista, ou seja, eu sou bem rodado. Num desses estados, eu estava lá e me chegou essa mensagem. E eu fui lá, tranquilão, falei, cara, Secretaria de Justiça vai ser mó job, vou ficar numa sala com ar-condicionado só despachando aqui o processo, sem fazer enfermagem. Eu fui mó iludido, né? Falei, eu vou lá fazer esse processo. Não tinha emprego, eu vou fazer estágio. Para quem não sabe, a área de enfermagem, para ter um estágio remunerado é dificílimo, é só estágio voluntário, aquela palhaçada que você trabalha muito, aprende muito, mas não ganha absolutamente nada, a não ser experiência. Mas experiência não enche barriga, experiência não põe mesa, não. Tem que ganhar dinheiro. E eu fui. Tinha 4 candidatos, daí passamos por várias provas de informática, português, redação, eu acho, no prédio da Secretaria de Justiça. Só que a última etapa era com o diretor da unidade. Eu falei, unidade? Mas que será essa unidade? Eu achava que era a unidade da Secretaria de Justiça. E ao mesmo tempo era, quando eu vi era um presídio, eu não sabia, mas era um presídio. Fizemos a parte da manhã inteira lá e os que foram aprovados foram para a segunda etapa, que foi a parte da tarde. Eram 4 candidatos, 2 foram aprovados, 2 não foram e eu fui para a segunda etapa, que era a entrevista com o diretor da unidade. Quando eu cheguei nessa unidade, era um presídio, gente. Esse presídio fica no centro de uma cidade, é um presídio secular, tá desde do século XIX lá. Eu falei, mano, já tô aqui, vamos embora, eu não tenho medo não. E eu entrei nesse presídio, não sei como, mas eu entrei e fiz a minha entrevista. Quando eu já entrei, eu já dei de cara com os presos. Eu entrei na parte do manicômio, que era o manicômio judiciário, né? Que era um hospital de tratamento psiquiátrico. E presos que também tinham problemas de saúde que precisava de acompanhamento médico. Cheguei lá, fiz a minha entrevista e passei. Falei para minha mãe que era no presídio, ela titubeou, mas eu falei, mãe, vale a pena a experiência, e eu fui. Daí demorou um tempo, levar os documentos, e o meu horário era das 11 às 5, só que como eu fazia faculdade à noite, eu não podia sair às 5 porque eu não conseguia chegar lá até às 6 horas da tarde, tinha que sair lá às 4. E ficou assim. E eu folgava segunda e terça e trabalhava sábado e domingo. Só que sábado e domingo era eu sozinho com um agente penitenciário
que tinha uns 200 quilos, que ficava sentado, não fazia absolutamente nada. Ou seja, se um pessoa quisesse me degolar, ele só fazia assim com o meu cabelo aqui, ó, e passava a faca, porque o cara não fazia absolutamente nada. Polícia, a gente via de um em um ano lá, passando em cima dos muros. Gente, lá eu passei por muita coisa, hein? Passei por muita coisa. Tenho amigos que eu cultivo até hoje, que trabalharam comigo lá, fazendo estágio comigo lá. Foi uma experiência muito boa, mas tem umas histórias muito cabeludas. Primeiro, porque a gente já chegava lá com a intenção de levar uma surra. Isso mesmo, os presos, muitos deles eram conscientes, mas muitos deles eram totalmente fora da realidade. Eram esquizofrênicos, eram presos psicóticos, e a gente tinha que medicar. O pessoal da manhã dava medicamento das 7 da manhã, aí dava meio-dia, eu entrava às 11 horas, dava o medicamento de meio-dia, 3 da tarde, a menina que entrava à noite dava o medicamento, o menino, era o menino, dava o medicamento da meia-noite, era 11 horas. Então eles viviam o dia inteiro medicado e tinham 4 médicos que chegavam lá, ficavam meia hora, ganhavam milhões para ficar lá meia horinha e ir embora. A gente ficava lá o dia, a tarde, a noite inteira e eu ganhava R$ 527 sem ter direito a comer. Quando era para comer lá era uma humilhação, mano. Foi só tribulação na minha vida. Mas foi muito difícil essa parte. Enfim, gente, eram presos muito inconstantes, né? Eu presenciei, entre aspas, 2 fugas, né? Que isso culminou para minha saída de lá, porque você já chegava lá tenso com medo de levar 3 tiros na cara e morrer. E, gente, teve uma vez que... são várias histórias, né? Teve uma vez que um preso ele fez a gente de refém, exatamente. Um colega meu queria aplicar uma injeção de diazepam num preso lá. Ele ficou surtado, porque ele falou que não precisava daquilo. Resultado disso, ficamos presos na enfermaria, pusemos o armário na porta para o preso não entrar e acabar com a nossa raça, porque ele estava com a gilete na mão. Ele estava fazendo a barba. Ele estava com a gilete na mão, alterado. Ele era tão louco que nem os presos conseguiram conter. Ele ficou loucão pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu e mais 2 estagiários ficamos presos na enfermaria. Pusemos um armário que era pesadão, que ficavam os prontuários e pastas. Pusemos na porta. A porta não tinha fechadura que fechasse bem. Então a gente estava totalmente vulnerável. E daí, galera, ficamos lá presos. Nesse dia eu não fui nem pra aula, porque não deu tempo, fiquei preso. E ele ameaçando a gente, gritando com a gente, querendo entrar. E os presos não faziam nada. Polícia, não chegava a polícia lá. Eles não estavam nem aí. Eram 3 estagiários, praticamente menor de idade, um deles. E a gente lá preso. E o preso querendo acabar com a nossa raça. E ficamos lá. Tem até fotos desse dia. Não sei se eu vou pôr aqui. Mas a gente começou a tirar fotos dentro da enfermaria. Porque foi muita loucura a gente lá preso. Outra vez chegou um preso que ele foi preso injustamente, porque era o irmão desse cara que tinha receptado uma moto roubada, e o cara que estava lá foi preso porque estava com a moto. Ele não sabia que a moto era roubada. E daí ele chegou lá, ele teve um dia mais de 20 convulsões. E daí eu e um colega meu fomos com ele na ambulância. A ambulância estava sem oxigênio. A gente foi fazendo massagem cardiopulmonar nele a viagem inteira. Passamos por 2 hospitais, só o último que quis atender. E eu acho que foi a minha maior experiência na enfermagem. Foi ter a vida de uma pessoa nas suas mãos. E a ambulância estava totalmente desequipada. Nós estávamos totalmente despreparados porque nós éramos estagiários, nós não tínhamos treinamento para isso. Então a gente foi com o que a gente já tinha aprendido na faculdade e foi uma coisa muito louca. A gente na ambulância, a maca estava quebrada, então a gente não conseguia armar a maca. Chegamos no hospital com ele com a maca arrastando no chão e ele com a apneia. A apneia, para quem não sabe, é sem respirar. Ele estava sem respiração e a saturação dele lá embaixo. A saturação é o nível de oxigênio no sangue. Tava lá embaixo e a gente desesperado. 2 moleques estagiários sem saber o que fazer com o cara lá. A gente sabia que ele era inocente, porque a gente soube depois da história. Depois ele foi solto depois de 2 dias que ele já foi solto. E ele, enquanto ele ficou lá, acho que o trauma foi tão grande dele ter sido preso injustamente, que na medida que ele entrou lá na unidade prisional, ele já começou a convulsionar. E ele teve convulsões até a hora que ele saiu, de tão grande que foi o choque.
E a gente na ambulância fazendo massagem cardiorrespiratória nele e aquele desespero. E foi muita loucura. Em presos lá, tinha um preso lá que eu não vou citar o nome dele, que chegou a agredir uma colega nossa lá, forte. E no final a médica falou que essa minha colega tinha dado mole pra ele. Olha que mentalidade, cara. De povo lixo, né, que pensa num negócio desse. E assim, essa minha colega, ela ganhava R$ 300 e às vezes ela ficava lá 12 horas. Ela é uma guerreira. Até hoje ela trabalha com o sistema prisional. Ela é uma guerreira. Ela se encontrou no meio, né? Nesse nicho e sorte pra ela. Eu adoro muito, eu gosto muito dela. E ela mora lá na cidade que eu trabalhava. E um beijo pra você. Você sabe de quem eu estou falando, você mesmo. Não vou citar nomes aqui. Mas outra vez foi um preso que ele ia me bater, cara. Ele já veio com a mão armada. Teve um segurança lá não, um agente penitenciário que ele foi ver uma coisa lá e falou: Ibson, fica na porta do presídio que eu vou aqui ver. Meu, um estagiário, um moleque fica na porta do presídio guardando a porta, que estava sem cadeado, qualquer um podia fazer assim e ir embora. Presos de altíssima periculosidade. E teve um preso que já chegou com a mão assim, ó. Ele veio pra mim, bateu, eu falei: e aí? Eu olhei pra ele, aí ele voltou. Aí quando ele veio de novo, aí veio o cara, que era o agente, olhou pra ele e deu um grito nele. Aí ele se saiu. Então eram muitos perrengues. Era uma coisa assim, muito louca. No começo eu achava divertido, mas depois eu achei loucura. Eu chegava lá, nego com um tiro na cabeça, cara. E não morria. E a gente fazia curativo, dava ponto muitas vezes, uma coisa louca. A gente fazia. Eu acho que no período que eu fiquei lá, que foi uns 3, 4 meses, eu aprendi mais do que a minha faculdade inteira, porque lá a gente carimbava, a gente assinava, autorizava transferências, a gente aplicava psicotrópicos, que são remédios fortes para que eles ficassem calmos. Teve uma vez que um preso, ele chegou lá, não era psiquiátrico, ele estava no presídio que é do lado. Ele chegou lá na noia, né, em abstinência da droga, né, e ele invadiu a cela de um preso lá, famoso na prisão, no momento da visita íntima, ou seja, ele ia morrer. E daí o diretor da unidade foi lá na enfermaria, no domingo à tarde, eu nunca esqueço, e pediu: enfermeiro, ele chamava a gente assim, ou o senhor aplica alguma coisa, um cega-leão nele, e ele vive hoje, ou amanhã ele amanhece morto. E eu tive que ir lá, né, eu fui contra as regras, porque a gente não podia aplicar remédios assim, medicamentos assim, sem prescrição médica. Mas ou eu fazia isso ou ele morria. E o diretor foi lá, falou comigo, eu falei: deixa eu me lascar, é melhor que ele viva. Sabe? E eu falei: mano, é uma vida. E eu fui lá, apliquei e ele dormiu um dia inteiro. Ou seja, eram muitos desafios. O que eu mais gostava dessa minha a aventura, que eu achava tudo como uma aventura no começo, né? Era que a gente fazia escolta, ou seja, os presos eles precisavam fazer exames. Dentro do presídio não tinha como fazer esses exames. A gente ia no carro da polícia, a gente ia na ambulância, ia nos hospitais, a gente tinha prioridade, a gente chegava lá com os presos algemados. Era uma coisa muito cênica, as ruas ficavam cheias quando a gente chegava, e aquele barulho de sirene, a gente chegava lá de braço dado com um preso e ele de braço dado com outro PM, ou nem era PM, era só um agente que estava lá, a gente levava ele fazer exame, aí estava lotado, ele dizia assim, ó: então, eu tô com um preso aqui, ele de altíssima periculosidade, cara, tem como você adiantar o atendimento dele? E a gente era o primeiro a ser atendido, cara. Então, assim, eram muitos migués também. Às vezes os caras foi preso só porque plantou maconha no quintal de casa. Mas eu falava que ele era perigosão pra gente sair de lá rápido. Mas o que culminou, o que eu saí do presídio, lá, dessa aventura, foi porque eu tava numa bela noite de domingo. Eu saí domingo às 6 da tarde, 6, 7, depois da visita íntima dos presos. E eu comecei a ouvir tiros. E daí eu falei: cara, não vai dar bom. E foi isso. Eu falei: cara, não dá pra mim, eu posso morrer. E eu fiquei de boa. Aí eu falei com a minha família e todos foram a favor que eu saísse. Então, gente, foi esse vídeo. Tem muito mais coisas para eu falar. Eu posso falar histórias em loco, mais específica depois. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, comente embaixo. Porque foi uma loucura, uma das maiores loucuras da minha vida, mas eu ganhei um dinheirinho e nem compensou o dinheiro, porque eu só ganhei 2 salários, né? Mas se você gostou, comente, curta, compartilhe, ajude o meu canal a crescer. E um grande beijo e até a próxima.